Olá, pessoal! Hoje, Dia dos Professores, eu queria primeiramente deixar aqui o meu abraço para todas essas pessoas que se dedicam à arte de educar, que se dedicam à educação. E eu trouxe para comemorar essa data junto com vocês, eu como aluna de licenciatura, uma futura professora, eu vim comemorar com vocês essa data, indicando aquele que, para mim, é um educador inesquecível. E eu digo porque ele mesmo nos ensina que a educação ela é uma forma de imortalidade. Você permanece vivo eternamente, para sempre, na mente e no coração daquelas pessoas que você educou. E eu estou falando de Rubem Alves. Eu conheci Rubem Alves através de uma postagem no Facebook. Passou ali um texto que me tocou profundamente, mexeu muito comigo, e eu fui procurar a autoria desse texto, eu fui tentar conhecer de quem proferiu aquelas palavras que mexeram muito comigo, e foi quando eu cheguei ao nome de Rubem Alves, né? E, assim, a primeira obra de Rubem Alves que eu li chama-se Amor, um livro muito antiguinho, muito antigo, assim, não eu digo o livro em si, mas a edição que eu li, eu lembro perfeitamente que era um livro bem antiguinho que eu li essa obra dele, Amor, e coincidentemente, né, aí um tema que é muito relevante para mim, um tema de muito interesse meu. Mas foram seus textos sobre leitura e sobre educação que me fisgaram assim completamente. Porque assim, gente, Rubem Alves, ele escrevia sobre tudo. Ele escrevia sobre o amor, sobre o casamento, sobre tudo. Mas foram os seus textos sobre educação, sobre leitura, que me impactaram e que me fisgaram completamente, né? E digo mais, se hoje eu faço um curso de licenciatura, né? Se eu estou aí trilhando esse caminho, Rubem Alves tem a sua parcela de culpa, porque além de me tornar uma leitora melhor, mais consciente, ele também incutiu em mim o desejo de lecionar. Quando eu penso no seu legado, quando eu penso em tudo que ele nos deixou, tudo que ele nos proporcionou, incute em mim esse desejo de lecionar, não é? Então, assim, hoje, para comemorar essa data aqui junto com vocês, eu queria indicar dois livros do Rubem Alves. Essas obras, esses livros, ele fala diretamente com o professor, mas não são livros que interessem só os professores, porque Rubem Alves, ele via a educação, ele via a educação não como restrita ao ambiente escolar, ele via a educação que se funde com o viver, né? Uma educação voltada para a vida, educar para viver melhor. E uma educação voltada para a vida, ela não é responsabilidade só da escola, ela é uma responsabilidade de todos nós, né? Enquanto pais, enquanto educadores, enquanto cidadãos. E é esse tipo de educação que Rubem Alves ele nos propõe. Não aquela educação como forma meramente de aquisição de conhecimento científico e prático, mas uma educação, como eu já mencionei, voltada para a vida, voltada para o viver, né? Então, a educação que o Rubem Alves nos propõe, ela é uma educação movida pelo desejo de saber. Para ele, o bom educador é justamente esse que incute o desejo, que promove no educando, promove o desejo pelo saber, né? Então, para comemorar essa data, para coroar esse dia, eu queria indicar duas obras para vocês. E a primeira delas é esse livro, Ao Professor com Carinho. Nesse livro, Rubem Alves vai nos apresentar 8 crônicas onde ele vai falar sobre diversos aspectos da educação. Ele vai falar aqui sobre o problema. A primeira crônica é perfeita, gente. Ela fala sobre o problema da leitura. E o problema da leitura aqui que ele menciona é o problema do excesso de leitura. Porque assim, Rubem Alves, ele via a educação e a leitura, né, como uma forma de humanização, né? Então ele vai ser aí um grande crítico do excesso de leitura, ele vai ser um grande crítico do nosso sistema educacional brasileiro, do nosso sistema avaliativo, ele vai ser um crítico aí dos vestibulares, porque ele vai dizer justamente que esse excesso de leitura, ele nos tira a nossa capacidade de pensar, né? Ele vai dizer que o nosso sistema educacional,
nós fomos educados apenas para papagaiar o que os outros estão falando, o que os outros disseram, e não para pensar individualmente. Isso falou muito comigo, porque eu fui uma aluna aí dos anos 90, né? Então, quem é dessa geração, dessa minha geração, vai entender o que eu estou falando. Eu recebi esse tipo de educação formal, que eu falo. Essa educação voltada para a repetição, para a memorização, e não memorização no sentido que ele menciona aqui no livro, mas como uma mera, dessa forma mesmo, apenas papagaiando o pensamento dos outros, né? Pensar os meus próprios pensamentos foi algo que eu vim aprender muito depois, e muito depois de ter saído da escola. Então é isso que o Rubem Alves ele critica aqui, tanto nesse excesso de leitura quanto nessa educação formal, cartesiana, voltada para a aquisição cientificista, né? É isso que ele critica. E ele vai dizer que sobre o excesso de leitura, né? Que você ler muitos livros, você ter lido muita coisa, não quer dizer muito, porque ele vai dizer que existem idiotas com boa memória, existem pessoas que leram muito, mas ser inteligente, a inteligência não tem nada a ver com a quantidade de livros lidos, tem a ver com essa capacidade de formar um pensamento individual, de formar um pensamento próprio e não meramente ler muita coisa, mostrar que leu muitos livros e apenas aí papagaiar o que os outros estão falando. E quando você entende isso, a primeira coisa que você vai perceber é que você vai aprender a selecionar, né? Você vai aprender a deixar de fora. Isso foi algo que Rubem Alves me ensinou muito, foi a deixar de fora. Tem um outro livro dele que eu vou indicar para vocês, inclusive eu já indiquei aí nos meus livros favoritos da vida, e é o meu livro favorito do Rubem Alves, que é Variações sobre o Prazer. Ele vai falar justamente isso, que nós devemos ter uma relação com a leitura quase que gastronômica, né? Inclusive, o que ele fala aqui vai casar com o que ele diz aqui, porque ele menciona justamente isso, que o professor, ele deve se assemelhar a um cozinheiro. O professor não é aquele que sacia o aluno com respostas prontas, mas aquele que desperta a fome, né? Que desperta essa fome, esse desejo pelo saber. E ele vai dizer até aqui na contracapa assim: a fome é que faz a alma voar em busca do fruto sonhado. Então, para ele, o professor, ele se assemelha a um cozinheiro nesse sentido, que é aquele que desperta essa fome e não que sacia o aluno, né? Então, aqui em Variações sobre o Prazer, ele vai dizer que a gente deve lidar com a leitura como uma degustação. Ele vai dizer que a arte da sabedoria, ela se assemelha muito a uma arte a uma degustação. Quem já foi a um evento de degustação aqui sabe como funciona. Você não prova as coisas em grandes quantidades, você não mastiga, engole tudo ali. Você seleciona, você escolhe, você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Não é assim numa degustação que funciona? Se você for a uma degustação de vinhos, por exemplo, você vai provar um pouquinho de cada uva, um pouquinho de cada safra. Você não vai se empanturrar de vinho. E o que é que a degustação ela nos provoca? O desejo, ela atiça o nosso desejo, né? A gente prova ali um pouquinho e aquilo desperta o nosso desejo. E por isso a gente depois passa a consumir aquilo ali, porque aquilo despertou o nosso desejo. Ele vê o processo de leitura e de educação dessa forma. O educador, para ele, é essa pessoa capaz de proporcionar, de despertar esse desejo. Tanto que ele fala que o educador que apenas ensina o que sabe, ele nunca será um bom educador, porque a experiência de educação, a experiência de aprendizagem para o Rubem Alves, ela não está dissociada do desejo, né? Ele fala que o desejo é a mola
do pensamento, né? O nosso pensamento, ele só se move em busca daquilo que se deseja, né? Então, assim, ele até menciona nesse livro aqui um, um episódio que ele morava, numa das crônicas, né? Ele morava em uma casa, e na casa vizinha tinha uma pitangueira, e ele desejava aquelas pitangas, provar aquelas frutinhas. E ele disse que aquele desejo pela fruta fez com que ele elaborasse maneiras de furtar aquelas frutas, né? Elaborasse maneiras de ter acesso àquelas frutas, porque estava ali no coração dele esse desejo por aquilo. Isso ele era criança, né? E ele dizendo que se ele fosse hoje falar para... Ele acabou criando uma vara como uma extensão do braço para tentar alcançar as frutinhas, né? E ele vai dizer, se ele for ensinar para uma criança de hoje que mora em um condomínio, por exemplo, como roubar pitangueiras, para ela não vai fazer nenhum sentido. Ela não tem esse desejo. Então essa aprendizagem para ela, isso não vai propiciar essa aprendizagem para ela, né? Então o que Rubem Alves ele fala muito nesse livro, e ele até coloca aqui na capa, ao professor com carinho, a arte do pensar e do afeto, né? Ele vai falar justamente isso, propor justamente essa educação afetiva. E a educação afetiva que ele está falando aqui, o afeto que ele menciona aqui, não é nesse sentido de carinho, mas é no sentido etimológico mesmo da palavra, né? Afeto vem do latim affecare, que quer dizer ir atrás, né? Então ele vai dizer que, por isso que ele não dissocia a aprendizagem do desejo, porque o ir atrás, a gente só vai atrás daquilo que a gente deseja. E ele fala que o bom professor, o bom educador, ele tem que ter essa capacidade desse afeto, né? De ter essa educação afetiva no sentido de afeto, de ir atrás daquilo que se deseja, ir atrás desse desejo do saber, né? Desse saber. Por quê? Porque está no coração, porque se deseja. Aqui entra uma outra questão, onde eu mencionei sobre a memorização no começo, que ele vai falar justamente isso aqui, que memorizar também está relacionado a essa questão da aprendizagem ligada a esse desejo do saber, porque saber algo de cor, que foi algo até deturpado, né? Um sentido deturpado ao longo da história, das décadas. A minha época, por exemplo, saber algo de cor, né? Até a gente dizia que chamava de decoreba, era saber algo no automatismo, né? Tinha esse sentido de automatismo. Só que o que Rubem Alves fala é que saber algo de cor, e isso faz muito sentido para mim também, pensando depois em uma outra coisa que eu vou mencionar, ele vai dizer que saber que de cor vem de cordes, né, que é de coração. Ele vai dizer que a memória, ela só guarda aquilo que está no coração. Então, quando você proporciona esse desejo pelo saber, nessa educação afetiva, do sentido de ir atrás, e o sujeito se põe em atrás daquele saber, em elaborar aquele pensamento, porque o desejo é a mola do pensamento, né, para ele. E ele chega até aquela solução, pensou aquele próprio pensamento dele e não apenas papagaiou o que os outros disseram antes dele. Nesse processo de aprendizagem, ele jamais vai esquecer e vai guardar na memória, porque está antes no coração dele que moveu esse desejo. Não sei se eu estou sendo clara, mas o que ele quer dizer, basicamente, é que aquilo que a gente aprende racionalmente, a gente esquece. Mas o que a gente aprende, movido por esse desejo que está no coração, a gente não esquece nunca. E isso é saber algo de cor, né? De cordes, de coração. Isso faz muito sentido para mim, gente, porque eu até já mencionei em algum dos vídeos que o meu livro
O livro que me colocou no mundo da leitura foi A Marca de uma Lágrima, né, do Pedro Bandeira. E assim, esse livro, ele ficou tanto no meu coração que eu sei até hoje, mais de 30 anos depois que eu fiz essa leitura, até hoje eu ainda sei as passagens e as falas de cor. Ou seja, eu ainda sei de coração. E para finalizar, eu gostaria de deixar mais uma indicação de Rubem Alves, que é esse livro Por uma Educação Sensível. Aqui, Rubem Alves, ele divide esse livro, na verdade, ele foi organizado pela Raquel Alves, né, que é a filha do Rubem e é a presidente do Instituto Rubem Alves também. E a Raquel, ela organizou textos aqui do Rubem Alves sobre a educação e ele está dividido em duas partes. A primeira parte é Por um Viver Melhor e a segunda parte é justamente a Por uma Educação Sensível, onde ele fala diretamente com os professores. Tem duas partes que eu gosto bastante, que é ao Educador com Carinho, parte 1, parte 2, mas aqui os textos são incríveis, ele vai fazer muita analogia. Ele vai dizer que você não pode dissociar a educação das analogias, né? Então, justamente porque ele não vê a educação como essa mera forma de aquisição de conhecimento científico e prático, ele vai dizer que a linguagem da educação, ela é poético-analógica, né? Então, os textos aqui são incríveis. Eu quero deixar uma passagem aqui, eu vou ler para vocês, uma passagem que eu acho muito marcante e um ensinamento muito bonito de Rubem Alves para nós. Ele vai dizer assim: o nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre vazio. O sêmen do pensamento é o sonho. Por isso, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em fazer sonhar. Esse é Rubem Alves. Essa é a sua educação, essa educação que ele nos propõe, uma educação afetiva, no sentido de afecare, né? E eu deixei resenha lá no blog desse livro, Ao Professor com Carinho, tem um texto lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E para finalizar, eu gostaria de mencionar algo que ele fala. Rubem Alves, ele era um admirador do Nietzsche, né? Muito, muito grande. E uma vez perguntado para ele assim: Rubem, por que que você ama tanto Nietzsche? Por que que você gosta tanto de Nietzsche? E ele respondeu da seguinte forma. Ele disse assim: porque quando ele lia Nietzsche, o seu corpo reagia, né? Ele sentia o seu corpo vibrar, ele sentia reações físicas. E ele disse que o corpo falava assim: é isso mesmo, é isso mesmo. E então eu queria finalizar dessa forma. É isso que eu sinto quando eu leio Rubem Alves. E agora eu o parafraseio, né, dizendo: é isso mesmo, Rubem. É isso mesmo. Então, um feliz Dia dos Professores para todos.